Fala pessoal, tudo bem? Opa, há quanto tempo este canal não vê um vídeo como este, hein? Há mais de 5 anos eu não publicava um vídeo. Bom, chegou esse grande dia, hein? E eu estou fazendo esse vídeo exclusivamente para as minhas queridas turmas de oitavo ano, corrigindo algumas questões, certo? Que eu passei em sala de aula. Bom, se por acaso alguém perdeu ou quer rever a correção dessas questões, vai estar disponível aqui no meu canal do YouTube, ok? Bom, vamos lá, uma coisa muito importante antes da gente começar. Olha só, você tem a oportunidade de rever comigo detalhe a detalhe dos itens que vão cair na avaliação de vocês. São duas avaliações, uma realmente é uma avaliação, a outra é um simulado, mas a gente considera como uma avaliação também, já que os números é, que vocês, as notas que vocês tirarão nessas atividades, elas importam muito. Então, eu considero como duas avaliações, ok? É o simulado 2, que vai acontecer lá no dia 15 de abril, e a outra na semana seguinte, que é a primeira prova teresina, não é? Acho que é a primeira prova teresina, certo? Que vai acontecer lá na semana do dia 20, né? Dia 19, 20 de abril, certo? Então, ó, muito cuidado. Vamos analisar cada uma das questões que já está aí, ó, na sua tela. Vamos começar com uma tirinha, certo? Que vai estar lá nas avaliações de vocês esse gênero textual. O que é que a gente já espera de uma tirinha, né? Uma tirinha é um gênero textual que tem aí como finalidade a diversão, pode ter também um fundo reflexivo, mas a finalidade primeira, né, do gênero textual tirinha é a questão da diversão, né, do entretenimento. Então você pode ver aí que eu tenho dois quadrinhos e eu tenho as personagens dentro do texto. E aí a primeira diz assim, eu vou dar um zoom para que a gente possa analisar melhor. A Mônica, a personagem da turma da Mônica, né? A Mônica diz aí: para que esse monte de creme dental? Eu tenho a outra personagem, Magali. Bom, é interessante você já ter um conhecimento prévio desses personagens, sabendo as principais características, porque vai ajudar você a ter uma melhor interpretação do texto. Você sabe que a Magali é uma personagem que ela é muito comilona, ela come bastante. E aí a personagem que faz a Mônica faz justamente essa pergunta, né? Para que esse monte de creme dental? É interessante observar também esse pra, não é? Esse pra já é marca de informalidade, texto informal. Para que esse monte de creme dental? É uma pergunta, não é um questionamento. Bom, no segundo quadrinho a gente tem a resposta da personagem que diz assim: é que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições. Após todas as refeições. Ou seja, se ela come muito, então ela terá que escovar os dentes muitas vezes, já que foi orientado a ela, né, que escovasse os dentes após as refeições. Pois bem, quadrinho simples, vamos analisar a primeira pergunta aí do texto. A finalidade do texto é divertir, criticar, informar ou descrever? Bom, eu já havia dito para vocês que, como se trata de uma tirinha, a finalidade deste texto é divertir. A principal finalidade de uma tirinha é justamente a diversão, o entretenimento, né? Você se divertir. De novo, pode ter outras finalidades? Claro, uma reflexão, por exemplo, humor, mas a finalidade ali primeira, principal, é justamente a diversão e entretenimento, ok? Não esqueça disso, porque isso cai bastante nas avaliações. Vamos continuar? Bom, aí a segunda questão diz assim: pelas falas do texto, pode-se inferir que a personagem que carrega os cremes dentais, o que é que se pode inferir? Bom, talvez você fique aqui se perguntando o que é inferir, professor. Então, inferir significa deduzir. A partir do texto, o que eu posso deduzir? Quais as informações eu posso chegar? São informações que não estão explícitas no texto, não estão dentro do texto, mas eu posso deduzir.
que eu posso deduzir sobre esse texto? A personagem que carrega, ela é o quê? Ela gosta de colecionar creme dental? Letra A. Letra B. Faz muitas refeições durante o dia? C. Tem medo de ficar sem creme dental? Ou letra D. É exagerada na hora de fazer compras? Como eu disse, quando você tem um conhecimento prévio, né, sobre as características dos personagens, fica tudo mais fácil. Então a resposta correta aí é justamente porque ela faz muitas refeições durante o dia. Resposta correta. Resposta correta é letra B, tá? Vai aparecer aí na sua tela, letra B é a resposta correta. Tudo ok? Qualquer dúvida você pode escrever aqui nos comentários, tá bom? Vamos para a terceira questão. No segundo quadrinho, ao escutar a resposta, a personagem ela fica decepcionada, ela fica pensativa, ela fica furiosa ou ela fica feliz? Vamos voltar ao texto. Meu querido aluno de oitavo ano, não tenha medo de voltar ao texto. Vamos voltar ao texto e olhar a face, o semblante da personagem aqui neste texto. Bom, ela fica meio que não entendendo, né? Ela fica sem entender. Dá para ver pela posição dos braços, dá para ver pelo olhar, pelo semblante, pelo rosto da personagem aqui que ela não entendeu muito bem. É que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições. A Mônica fica, como assim, né? Não entendi. Ela não entendeu. Vamos ver aqui qual alternativa melhor responde a questão número 3. No segundo quadrinho, ao escutar a resposta, a personagem fica decepcionada? Não, ela não fica decepcionada. Não. Pelo menos observando o texto aí, não dá para ver que ela fica decepcionada. Ela fica pensativa? Pode ser. Eu coloco aqui uma bolinha só para dizer, pode ser essa, deixa eu ver as outras. Ela fica furiosa? Não, ela não fica furiosa. Ela fica feliz? Não, porque também ela não esboça um sorriso. Na verdade, ela não esboça reação nenhuma, né? Ela está mais com um semblante meio sem entender o que está acontecendo. Então também não é feliz. Então, assim, por eliminação, pensativa, né? Resposta correta, letra, letra B de bola. Ok? Tudo certo? Vamos para a próxima. Eu tenho aqui um texto um pouco maior. Acho que não cabe na tela completamente. A gente vai lendo o texto aqui por partes, tá? Eu tenho aqui duas mãos rasgando uma folha. Me parece uma fotografia. Nesta fotografia há uma árvore que está sendo partida ao meio, né? Porque a pessoa está rasgando o papel. Vamos analisar agora os elementos verbais, a parte escrita deste texto. Diz assim: quando você rasga uma folha de papel, não é só uma folha de papel que você está rasgando. Bom, é um texto que traz uma reflexão, né? Quando você rasga uma folha de papel, não é só uma folha de papel que você está rasgando. E bem pequenininho aí tem uma informação importante: 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora ficou mais claro do que se trata isso aí, né? Eu tenho uma publicação de uma empresa de construções, né, de empreendimentos, e que ela faz essa reflexão com você porque trata-se do dia 5 de julho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, é como se apelasse aqui para você preservar o meio ambiente, não é? Conservando as folhas de papel, evitando desperdício, né, das folhas de papel, porque, consequentemente, você afeta também o meio ambiente. Afinal de contas, as folhas de papel vieram aí das árvores, né? Passaram por um processo, mas a matéria-prima são as árvores. Então, ele faz esse apelo. Vamos entender aqui a questão. Leia o texto ao lado e responda às questões. O texto trata principalmente sobre. Aí tem a conservação da folha de papel. Bom, o texto trata sobre a conservação da folha de papel. É, não sei, deixa eu ver aqui a letra B. Preservação do meio ambiente, parece ser mais a letra B, não é? Embora ele fale sobre a folha de papel, mas a folha de papel seria um dos elementos que
levam à preservação do meio ambiente, não é? Não é nem que leva à preservação, mas evitar rasgar, evitar o desperdício da folha de papel leva à preservação do meio ambiente. Então, assim, se está falando, se mostra uma folha de papel, mas o fundo aí, o objetivo desta imagem é fazer um apelo a você para a preservação do meio ambiente. Então, assim, não é, de certa forma, a folha de papel em si, mas sim a questão do meio ambiente, até porque você leu comigo que se trata do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, me parece ser mais a letra B. Deixa eu ver as outras. Letra C. Os benefícios do uso do papel? Não, não se trata de benefícios aí, não, né? Letra D. O replantio de árvores? Não, também não se fala em replantio. Então, de fato, o texto trata principalmente, ou seja, do que é que esse texto fala, afinal de contas, é sobre a preservação do meio ambiente. Com certeza é a letra B, tá? Até porque o 5 de julho ali mata a charada, não é? Fica mais claro para você que se trata realmente do Dia Mundial do Meio Ambiente, portanto, da preservação do meio ambiente. Tudo certo até aqui? Vamos analisar a questão número 5. A imagem no centro do texto destaca, né? No centro do texto, o que é que a gente tem aqui no centro do texto? Vamos voltar. Temos aqui uma árvore, não é? No centro do texto temos uma árvore representando aí o meio ambiente. Afinal de contas, é sobre isso, né, que o texto quer tratar. Questão número 5. A imagem no centro do texto destaca o principal motivo do homem para desmatar. É isso? A árvore é o principal motivo do homem para desmatar? Bom, não se trata de desmatamento. Em nenhum momento aqui o texto fala sobre desmatamento, não é? Não, não se fala sobre isso. Vamos para a letra B. A letra B diz: como as pessoas sabem preservar o meio ambiente? Não, também o texto não fala sobre como as pessoas sabem preservar. O texto quer falar que as pessoas preservem, né? Quer convencer a pessoa de que ela preserve aquele meio ambiente, né? Porque tudo tem causa e consequência, mas não é sobre isso. C. As consequências da falta de cuidado com o meio ambiente. Bom, eu tenho uma folha sendo rasgada, indicando que, como consequência, eu também tenho uma planta sendo desmatada, né? Sendo, como é que eu posso dizer? Sendo dilacerada, sendo jogada fora, porque, poxa, ela já houve desmatamento para fazer a folha de papel. E em seguida a pessoa rasga a folha de papel sem necessidade, sem precisão. Então, como consequência, você afeta também o meio ambiente. Então, as consequências da falta de cuidado com o meio ambiente. Pode ser a letra C. Deixa eu só ver aqui a letra D. As conquistas que o ser humano teve graças ao meio ambiente. Não, que conquistas? Não. Com certeza, realmente é a letra C, tá? Por eliminação. E aí, pessoal, eu peço que vocês façam assim também nas avaliações, né? Toda vez que as avaliações vierem, vocês estão em dúvida, leiam, tentem interpretar o texto, olhem ali, não sei, pode ser essa, pode ser aquela, até chegar a uma conclusão, ok? Vamos continuar. Questão número 6. Segundo o texto, rasgar a folha de papel mostra a importância do meio ambiente? Não, rasgar a folha não mostra importância, né? Na verdade, mostra que você está afetando o meio ambiente, né? Não mostrando a importância dela. Revela a criatividade sustentável. Absolutamente nada a ver, né? Nada de criatividade. Traz inspiração para as pessoas. Inspiração. Letra D. Causa destruição de árvores. Opa! Causa destruição de árvores. É uma causa e uma consequência, né? Então, rasgar a folha de papel causa a destruição das árvores. É isso mesmo. Correto. Resposta correta aí, letra, letra D. Ok? Tranquilo, pessoal. Dá para fazer direitinho aí, né? Ó, vou só diminuir aqui o zoom. Pronto. Vamos continuar. Vamos continuar. Tem um próximo texto aí, música pura ou plural. Bom, é um texto denso,
é um texto que requer leitura, então vamos fazer com todo cuidado, com toda a criticidade, analisando cada parágrafo. Vamos lá. Na década de 1960, o movimento Tropicália trouxe novos ares à música brasileira. Para promover a mistura cultural, vários artistas incorporaram influências estrangeiras. Então, eu tenho aqui o movimento Tropicália como uma fase, né, da música do Brasil, da música brasileira. E para promover essa mistura, né, vários artistas incorporaram influências estrangeiras. Então, eu tinha a música brasileira, e aí eu trouxe a Tropicália, e esse movimento chamado Tropicália visava justamente incorporar, trazer para a música brasileira instrumentos, ritmos que eram de outros países. Então, eu estava ali meio fazendo uma mistura com ritmos estrangeiros, né? Trazendo para a nossa música do Brasil, como o uso da guitarra elétrica e da psicodelia. Porém, parte da população rejeitou essa manifestação artística. Que manifestação artística? Ele está falando da Tropicália, não é? Incitando que os estilos musicais deveriam ser puramente nacionais. Então, parte da população não gostou do movimento de Tropicália, porque esse movimento estava misturando ritmos, instrumentos que não eram próprios do Brasil. Então eles estavam criticando, olha, tá errado esse movimento, porque as músicas do Brasil deveriam ter algo mais originais, daqui mesmo, do nosso país, nada de trazer coisa estrangeira. Então, parte da população, como diz o texto, não gostou do movimento da Tropicália. No entanto, é de se questionar até que ponto essa pureza cultural não incita a segregação. Bom, o que ele está perguntando aqui é o seguinte: tudo bem, parte da população queria, queria este movimento, a outra parte não. E aí a parte que diz não para o movimento Tropicália usava como justificativa que o movimento estava estragando a música brasileira, trazendo influências de outros países para cá. Então não deixava a nossa música puramente brasileira. A outra parte da população que gostava fez o seguinte questionamento: bom, mas vocês que querem uma música puramente brasileira, que não quer nada do estrangeiro, não quer nenhum movimento, não quer nenhum ritmo estrangeiro na nossa música, será que a gente não está segregando? Será que não permitir essa mistura nos torna diferente dos outros? A gente está querendo separar os outros? A gente está querendo diminuir os outros ritmos que não são do nosso país? É esse o questionamento aqui do texto, né? Bom, como se trata de um texto de opinião, claramente eu tenho aqui uma opinião, eu tenho que analisar a argumentação da pessoa que está escrevendo esse texto, né? Me parece ser muito um artigo de opinião, né? Pela maneira, pela estrutura do texto aqui. E aí ele continua dizendo assim: em primeiro lugar, a ampliação de novos estilos é fruto da liberdade criativa de cada autor. Então, assim, as pessoas não querem outro ritmo na música brasileira. Porém, eu estou empatando a liberdade criativa do autor. Posso pegar um ritmo de fora e adaptar para os ritmos do Brasil, né? Para os ritmos brasileiros. O rompimento de padrões e a valorização da criatividade proporcionam a inúmeros artistas a extensão de horizontes e a possibilidade de integração. Ele está novamente justificando por que, que as pessoas deveriam aceitar e não criticar e não segregar, já que é isso que ele diz, né? Segundo o músico Chico Buarque, e aí ele já traz aqui, pessoal, ó, muito, muito importante. Segundo o músico Chico Buarque é um dos músicos mais festejados, mais premiados do Brasil. Então ele traz aqui um argumento de autoridade. Ele vai dizer: olha, não é só eu não que penso assim. Olha esse artista aqui, um dos maiores nomes da música do Brasil, né? Chico Buarque. As melodias brasileiras unem-se aos boleros cubanos e aos ritmos mexicanos, de modo que haja uma assimilação musical e, ao mesmo tempo, um resultado inovador e único. Então, ele traz aí
um argumento para justificar essa ideia. Ele diz, ó, Chico Buarque concorda comigo. Você discorda de Chico Buarque? Então, esse argumento chama-se argumento de autoridade. Eu trago alguém especialista na área, eu trago alguém que entende do assunto para justificar a minha ideia. Agora, no terceiro parágrafo, ele diz assim: é importante ressaltar ainda que não há uma separação total do samba diante das influências do exterior. E aqui, pessoal, ele traz um argumento forte agora, viu, no penúltimo parágrafo. Ele diz o seguinte: olha, tudo bem, eu estou aqui dando a minha justificativa, eu trouxe um autor para dialogar comigo, que confirma o que eu pensei, e eu ainda vou trazer ainda um exemplo de como o nosso ritmo não é puro, puro brasileiro, né? Por exemplo, o samba. Você acha que o samba é puramente do Brasil? Não. E aí ele vai dizer, ó, ainda que não há uma separação total do samba, não há uma separação total do samba diante das influências do exterior. De acordo com o compositor Paulinho da Viola, outro argumento de autoridade, o samba teve origem no continente africano. Ou seja, o que você acha que é do Brasil, que é feito aqui no Brasil, não. Tem influência da África, né? Dos movimentos musicais do continente africano. E possui marcas da cultura portuguesa. Então tem influência cultural africana, portuguesa, europeia. Neste sentido, o samba brasileiro absorveu dos traços estrangeiros e se transformou a partir desta mescla, dessa junção, desse caldeirão aí de cultura, uma caracterização tipicamente brasileira, calorosa e popular. Então ele agora deu um argumento também de exemplificação, dizendo, olha, me diz aí um ritmo que você acha que é tipicamente brasileiro. O samba. Não, mas o samba não é tipicamente brasileiro. Assim, é tipicamente brasileiro, mas ele não tem origem no Brasil. Ele é uma mescla, né? E você que não quer, não defende essa mesclagem, essa mistura de ritmos, se você defende o samba, você de certa forma está contribuindo para a minha argumentação, né, de que nenhum samba escapa da mesclagem, né, da mistura. Dessa maneira, portanto, e aí ele vai arrematar agora o último parágrafo, ele vai juntar o que ele já havia discorrido, né, na parte de argumentação e vai fechar o parágrafo. Dessa maneira, portanto, percebe-se que a noção de pureza cultural, e aí ele coloca entre aspas para, né, dizendo, olha, você que acha que temos que ter uma cultura pura, que não deve sofrer nenhum tipo de influência estrangeira, é resultado da mistura nacional e estrangeira. A música brasileira não segrega, não separa, tá? Não se acha melhor. Pelo contrário, integra diferentes culturas e transmite à população o enriquecimento de conhecimentos e estilos, tal como nos anos 60. O que temos hoje é a inovação de distintos arranjos musicais e o reflexo da identidade do país vinculada às melodias. Bom, então é isso, né? Fizemos a leitura do texto aí. A minha imagem ficou um pouco na frente, não é? Mas você ouviu aí o que eu fiz de leitura. E aí a primeira pergunta diz assim: o trecho que expressa um fato. Bom, esse tipo de questão aqui é muito comum, não é? Você vai ter que saber a diferença entre fato e opinião dentro de textos densos como esse, textos de opinião, textos argumentativos. Você tem que separar ali o que você entende como fato do que é apenas opinião. Diz assim: o trecho que expressa um fato. Então, o que que ele quer? Ele quer um fato, tá? Um fato. Ele não quer opinião, ele quer o fato em si. A partir dessa mescla, numa caracterização tipicamente brasileira, calorosa e popular, isso aqui, pessoal, eu já estou dando uma opinião. Essas palavrinhas aqui, ó, calorosa e popular, elas são consideradas adjetivos. Aqui é um adjetivo e aqui também é um adjetivo. Os adjetivos, né, mostram para você que se trata de uma opinião. Ah, professor, mas todo adjetivo é opinião? Não, não é não. Mas aqui dizer que é calorosa e popular, quem que acha? Ele acha. Quem? A pessoa que escreveu esse texto.
Outras pessoas, como ele mesmo diz no texto, outras pessoas não concordam. Não concordam, certo? Então, isso é uma opinião do articulista, da pessoa que escreveu aí esse texto. Letra B. Até que ponto essa pureza cultural não incita a segregação? Quando ele diz até que ponto essa pureza cultural não incita a segregação, isso é um questionamento que ele faz, sendo justamente uma opinião dele, né? Até que ponto? Né? Até que ponto essa pureza cultural, não incita a segregação, não separa o nosso ritmo dos outros? Isso também é o quê? Isso é também uma, uma frase que denota a opinião do autor. Letra C. Vários artistas incorporaram influências estrangeiras. Bom, isso aqui é um fato. Ele diz, inclusive, que o samba é de origem estrangeira. Então, assim, ele não diz que todos os artistas. Ele fala que há alguns artistas, que vários, incorporaram influências estrangeiras. Isso aconteceu realmente? Aconteceu. Então, eu estou diante de um fato. Letra correta, letra C. Letra D. E, ao mesmo tempo, um resultado inovador e único. Bom, inovador e único são adjetivos, portanto, opinião, de novo, da pessoa que escreveu o texto. Um resultado inovador para quem? Para a pessoa que escreveu. Único para quem? Para a pessoa que escreveu o texto. Ok? Bom, questão simples, questão tranquila, deu para resolver, né, de maneira tranquila aí. Então, vou deixar a questão número 8 para tratar com vocês na próxima aula, tá bom? Já está chegando aí mais de 20 minutos de vídeo. Então, aguardo você para o próximo capítulo aí.